Enquanto as mulheres preciosas se preparam para estar adorando a Deus, vamos usar essa tela. Deixa uma palavra, uma saudação nessa noite. Aleluia aos nossos corações. Jesus é o plano perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que muitos impedimentos ou alguém tentando se colocar até mesmo no lugar de Jesus, mesmo o discípulo Pedro, né? Longe de ti tal coisa, foi chamado até mesmo, foi repreendido, chamado até de Satanás, porque o plano tinha que ser cumprido. Amém? Vamos ouvir o José Santana nessa noite, logo após o Mulheres Preciosas adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, glórias! Pai do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Oh, Deus. Agradecer a Deus aqui pela oportunidade. Mais um dia que a gente foi nos dar graça, né? E podemos estarmos aqui. Irmãos, a gente até já, uns dias atrás, foi até bem rápido, né? Mas eu queria estar ainda falando o capítulo número 24 de Lucas. É interessante a gente, como hoje disse a passeia, e o capítulo 24 de Lucas, que fala a respeito dos discípulos, a partir, né, quando Jesus morre, ele ressuscita, e agora ele vai com esses dois moços para o caminho de Emaús, né? E o texto fala para nós que esses dois versos, ele me chama bastante atenção nesse sentido. O verso de número 15, ele diz: quando conversavam enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas interessante que quando ele chega no verso 30, ele vai falar que quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. E aí vai falar o texto que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele o desapareceu da vista deles. Então, eu quero falar, interessante que nesse texto, é assim, eu não entendia, sempre quando eu meditava, eu não entendia no capítulo de número 15, que é no verso de número 16, que ele está falando que os olhos deles estavam impedidos. Então, na medida que eu meditava, eu falava, mas como, né? Pode? E eu buscava entender como os olhos dele estavam impedidos. Mas é interessante que a gente aqui no versículo de número 25, aqui diz para nós: e eles lhe disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então, e continuar aqui, vai continuar falando, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele, todas as escrituras. Então, o interessante é que assim, à medida que esses dois moços, né, estão a caminho, e como até a gente já até falou a respeito disso antes, então está aqui dois homens, duas pessoas que diante de um tempo onde que eles estão desapontados, né? Por quê? Porque os romanos estavam esperando um rei que viesse solucionar o problema deles, até a opressão que eles viviam com os romanos. Então, aliás, o povo de Israel esperando que viesse o Messias, que viesse resolver a situação dele, da opressão que eles viviam com os romanos. E agora o que acontece? Então, dois homens caminhando, e agora desapontado, porque agora quem vai resolver a situação? Quem vai? Porque se tinha alguém que falava que era o rei de Israel, e eles não viram nada acontecer, e até o texto vai dizer para o nós ali, ele fala assim, e quando Jesus está conversando, fala para eles assim, mas você não ficou sabendo
do que aconteceu, que foi morto. Então, assim, agora é dois crentes desapontados diante de uma situação, olhando para um lado, olhando para o outro, né, e caminhando. Agora, o interessante é que eles estavam com Jesus, falando com Jesus, né, andando com Jesus, e Jesus do lado dele, mas era tão grande, tão difícil a situação deles, que eles não perceberam Jesus. Então, o interessante desse tempo, que assim, aqui vai falar para nós, mas como que vocês demoram a crer e a entender que era necessário que essas coisas viessem a acontecer, né? Pessoas que eles tinham visto, e aí está falando o texto para nós, já começou desde o tempo de Moisés falando que essas coisas iriam acontecer, e agora estão diante de um tempo em que vem acontecer, acontece, está diante dos olhos deles, só que o desafio é que eles não estão entendendo, estão o quê? Desapontados pelo que aconteceu. Mas aí, que o texto, que o verso de número 30 vai falar para nós, né? vai dizer aqui para nós aqui, então os olhos e aí quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Então, agora o que eu aprendo diante desse texto? O que isso me ensina diante desse momento? Que está falando aqui de entender, falando de entendimento, de ter um entendimento da palavra. Eu me pego bastante nesse jeito. Primeiro, preciso de entender. Quando a gente vai pegar Romanos 12 para falar para nós de entendimento, de culto racional. O que é racional? É raciocinar, pensar. Está falando de entendimento. Então, é nisso que eu vejo. Olha, a palavra está dizendo para nós, está escrito. Então, não é um sentimento, é entender, acreditar dentro dessa palavra. E muitas das vezes somos movidos de um sentimento. Nós precisamos de sentir para decidir, sentir para fazer. Não, é tomado pela palavra. Está escrito, pronto, acabou. Eu posso sentir, eu posso não sentir, mas está escrito, então é sobre ela que eu tenho que andar. É sobre ela que eu vou agir, é sobre ela que eu vou tomar as atitudes, as decisões da minha vida. Ou também é diante dela que eu sei que eu não estou agindo, eu sei que eu estou falhando, é sobre ela. Então não é questão do que eu estou sentindo, né? Então aqui é o que ele está falando. Como demora vocês a acreditar, como demora vocês entender o que for escrito, demoram a crer naquilo que está escrito. Mas interessante que agora fala que quando Jesus assenta sobre a mesa, parte o pão, os olhos dele foram abertos. E eu até me lembro que eu disse, mas é interessante que a gente entender o que traz a memória desses homens, o que vem em memória daqueles homens quando ele parte o pão. Jesus, ele tem certeza que eles lembram, que está também escrito nos evangelhos, de um tempo que quando eles olham para uma grande multidão, e quando até mesmo Jesus fala, não, nós vamos despedir toda essa multidão de estômago vazio. Jesus pega os pães, pega aquele peixe, parte, e ele atende a necessidade daquela multidão. Eu acredito que quando ele vê partindo, vem a memória dele daquilo que eles viveram com Jesus, daquilo que Jesus não deixar ninguém ir embora de mão vazia. Eu acredito que agora começa a olhar e falar assim, olha, verdadeiramente, esse é aquele que ainda fez promessa sobre nós. Agora estão diante de alguém que começa a crer, não, realmente esse é o que ressuscitou, ele é Jesus mesmo, porque quem fazia isso era só ele, quem fez esse milagre foi só ele. Ele começa a olhar para Jesus, Jesus de compaixão, começa a olhar para Jesus, de um Jesus que repartiu o pão. Repartir quer dizer, não está pensando só nele, mas ele está pensando na necessidade dos outros. No entanto, que a Bíblia, o texto vai dizer que quando Jesus parte o pão e ele desaparece, ele não fica nem para comer, nem para comer. Então ele traz o que? A memória daquilo que Jesus tinha dito para ele. E eles começam a trazer a memória, lembrar. Aí o texto diz que imediatamente eles volta para comunicar com os outros, falando assim, olha, ele é mesmo, ele ressuscitou, ele está vivo, nós vimos ele, nós participamos na mesa com ele. E eles voltam a dar novamente essa notícia para os seus irmãos. Irmãos,
essa palavra é interessante. Então assim, Jesus está aqui, nós temos que crer. Ele está aqui no nosso meio, assim como Ele ressuscitou naquele dia. E Ele falou assim, olha, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali presente. Então, irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para nos alegrar, Ele está aqui nesta noite para nos alegrar na presença dEle, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos edificar. Ele está aqui. Agora, como que Ele está aqui? Através, nós já fizemos uma leitura da palavra, já foi cantado louvor, através dessa palavra. Agora, o que eu preciso fazer é crer. É crer no que está escrito. Assim como aqueles 2 moços estavam caminhando, muitas das vezes seu coração até ardia do que Jesus falava. O coração dele estava até ardendo, sentindo, mas não conseguiam ver Jesus. Não conseguiam ver. Às vezes, nesta noite, o nosso coração pode estar ardendo, mas eu preciso de crer que Ele está aqui. Eu preciso de crer que Ele está aqui e tomar posse daquilo que é lançado sobre nós à medida dessa palavra. Que não tem, às vezes, diante do tempo, a gente fala assim, mas eu já ouvi, eu estou vindo todas as vezes, já há quanto tempo que o Senhor falou, não aconteceu. Irmão, não importa quanto tempo que o Senhor já falou, o que o Senhor já falou, o que nós precisamos é de acreditar, é de crer naquilo que Ele tem falado. E à medida que nós cremos, nós vamos caminhando, é de fé em fé. Pode hoje, muitas das vezes, o meu irmão alcançar, mas amanhã pode ser você. O que nós não possamos é parar na caminhada. Às vezes, diante da situação, estamos olhando de um lado, olhando do outro, falando, não está difícil, não vai. Mas nós temos de continuar crendo naquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. Ainda que pareça estar pouco, ainda parece que está meio ao contrário aos nossos olhos, mas nós temos que continuar crendo. O Senhor está aqui. Eu não estou sentindo, mas muitas vezes eu estou crendo que Ele está aqui nesta noite. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.